pedindo que Deus continue abençoando a vida do seu filho. Pai nosso que está no céu, nós te louvamos. Nós te damos graças, Senhor, na noite desse dia, pelos teus filhos que estão unidos, reunidos na tua presença para ouvir a tua voz. Pai querido, usa o teu filho como sempre tem usado, para usar, Senhor, a tua palavra para a vossa vida, salvando, curando, libertando e transformando para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Cumprimentamos a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Até mesmo, abra a tua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 13, verso 1, vamos resolver alguns. Aqui. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, pelo lugar que ele percebe, pela vida do irmão Valdir, meu companheiro, meu irmão em Cristo, que usou, cuidar, pelo pastor, pela confiança, de seguir a vida. Abençoe a sua vida, em nome do pastor, nós cumprimentamos todo o quadro seleto de obreiros nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Minha esposa que me acompanha, com o meu filho, nós somos alvos nessa noite. A palavra do Senhor nessa noite, irmãos. Eu quero falar, estava olhando ali, anotei aqui os louvores, falou de promessa, falou de prova, falou de cruz. E eu quero falar sobre propósito, sucesso, promessa. Aleluia. Deus que cumpre. Graças a Deus. Aleluia. E Deus que muda a história. A palavra do Senhor diz assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Então levou o rebanho caso do deserto e chegou ao monte de Deus em Horebe. Apareceu-lhe um anjo do Senhor, veio uma sarça de fogo, no meio de uma sarça, e olhou e notou que a sarça ardia em fogo, mas não se consumia. Moisés agora disse: irei até lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que se virava a Moisés, bradou dizendo do meio da sarça, disse a Moisés: Moisés, Moisés. Respondeu e ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira o sapato que está em teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Aleluia. E disse: mas eu sou o teu Deus de teu pai Abraão, Deus de teu pai Isaque e Deus de teu pai Jacó. Aleluia. A igreja sempre. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Quando o irmão Valdir me convidou para ministrar aqui, oh, aleluia, eu pedi para Deus uma palavra. E como os irmãos aqui sabem, nós atendemos uma congregação na cidade de Sapiranga, e por a misericórdia do Senhor, nós estamos ali fazendo uma obra para o Senhor. Que não é minha, não é do pastor, mas é de Jesus. Porque Jesus, ele é a pedra angular, a pedra de esquina, aleluia. E ele disse para Pedro, aleluia, você vai cuidar. Ele falou para Pedro, aleluia. E olha que Pedro, poucos instantes atrás, tinha negado Jesus. E ele disse para Pedro, sobre ti ficaria. E ele disse mais: e as portas do inferno não prevalecerão.
Então nós entendemos um pouquinho aqui, vamos andar um pouquinho atrás, no capítulo 2, vai falar que Moisés, ele nasce. Aleluia. E como eles estão no Egito, estão num lugar distante, então eles eram perseguidos. A sua mãezinha, quando nasce Moisés, ela coloca ela tenta esconder por 3 meses, depois ela não conseguiu mais esconder. Então ela coloca Moisés no cesto, outros falam barquinho, e ela solta Moisés nas águas. Aleluia. E a filha de Faraó, ela vai se banhar junto com as suas empregadas, e lá ela vê esse moço, esse menino, e a Bíblia vai relatar que ele era formoso. E ela vai pegar para ela cuidar. Aleluia. Ela leva esse menino então para dentro do palácio. E o que me chama a atenção, meu irmão, minha irmã que me ouve nessa noite, eu vim aqui para lhe trazer e lhe falar uma palavra profética nessa noite. De repente, o ano que passou foi um ano de muitas provas, de muitas lutas. De repente, você tinha algum sonho, alguns projetos e você não conseguiu, aleluia, porque não era o tempo de Deus. Mas esse ano nós estamos começando e estamos começando de novo com a presença de Deus sobre nós. Eu quero dizer para você que Jesus é bom. Ele muda a história, Ele muda o quadro, aleluia. E Ele ainda nos perdoa, Ele ainda nos salva, Ele ainda cura, Ele ainda batiza no Espírito Santo, e ainda mais Ele vai nos levar para o céu. Então esse moço aqui, ele vai crescer. Ele cresceu no meio do seu povo, aprendeu todas as culturas, ele estudou, era uma pessoa que falava bonito, era uma pessoa que tinha entendimento. A Bíblia vai dizer que ele era general. A Bíblia vai dizer que era um homem bom de guerra. Mas acontece que um dia Moisés ele sai, aleluia, e ele vê um egípcio sussurrando um judeu. E aquilo ali encheu-se, ele tomou de raiva e de ira, e ele mata aquele egípcio. Ele enterra na areia. E na mente dele ninguém tinha visto. E ele pega e volta para dentro do palácio. No outro dia, ele está passando de novo e ele vê 2 hebreus brigando. E ele chega e vai falar com eles. Aí um deles vai falar para ele. De repente, outras palavras. Você acha que nós não vimos que você matou? E a história chega até os ouvidos. Moisés, ele foge ao deserto. Aí agora nós vamos entrar onde que nós vemos aqui. Que Moisés, ele apacentava o rebanho do seu sogro Jetro. Eu quero falar para você, pai, você mãe, nessa noite, você que apacenta a tua família, aleluia, você tem um bem precioso dentro da tua casa, que não é teu, de Jesus apenas deu para você cuidar, aleluia, a você obreiro, a você irmão, a você líder de departamento, a você, aleluia, que colocou no seu coração o desejo de evangelizar, de pregar o evangelho, de anunciar as boas novas. Você, aleluia, você está cuidando algo que não é teu, aleluia. Esse é algo que você está cuidando, aleluia, de Deus. Vocês vão perceber que Moisés, ele está cuidando as ovelhas de seu sogro, aleluia. Não era dele, mas ele estava cuidando, aleluia. E para os irmãos que moram no interior, aleluia. Eu vim do interior do Paraná, cheguei aqui, fiquei um bom tempo em Sapiranga, agora estou morando no interior de novo, aleluia. E vocês sabem que as ovelhas, elas são perseguidas. É um bicho que, se o cachorro pegar, o lobo pegar, ela não grita, ela fica quietinha, aleluia. Aleluia, glória a Deus. E Moisés aqui, ele está cuidando coisas que não eram dele, aleluia. Aqui começa o processo. Aí Moisés, ele olha e vê a sarça ardendo. Moisés, ele vê aquela sarça e ele disse, mas como que pode? Ela não se queima. E ele chegou, ele era curioso, ele chegou. O que me chama a atenção é que Moisés era um homem que tinha muita coragem. Moisés, quando ele chega diante daquela sarça, aleluia, Deus vem falar para ele, olha Moisés, tu tira a sandália ou o sapato, aleluia, que está no teu pé, porque o lugar que tu pisa é santo, Moisés. Então ele para, ele olha, porque Moisés, ele se levou no meio do povo egípcio, aonde eles ofereciam sacrifício a muitos deuses pagãos, aleluia. Ele sabia que tinha
tirar o sapato, aleluia. E às vezes, irmãos, quando nós saímos um pouquinho, que nós negligenciamos, que nós saímos um pouquinho da presença de Deus, nós esquecemos que muitas vezes nós temos que tirar o sapato, porque aonde nós estamos pisando é santo, aleluia. E Moisés, aleluia, então nesse momento ele ouve a voz do Senhor, aleluia. E o Senhor, aleluia, ele disse para ele: olha, Moisés, aonde você está é santo. E o que me chama a atenção, aleluia, é que há 15 dias atrás, Jesus recolheu um irmão nosso que congregava com nós, o irmão Silvio. E o irmão estava bem. E ele veio e falou para mim um dia: pastor, ore por mim, eu tenho um sono muito profundo, esse sono, eu paro, eu deito, eu durmo, se eu estou sentado eu durmo, e eu tenho muita dor nas minhas pernas, ore para mim. Aí levaram ele no médico, o resultado, ele tinha um coração grande, mais algumas coisinhas. E o irmão Silvio, ele foi e disse para mim um dia: irmão Gilmar, eu estou preparado para isso. Graças a Deus. E a gente não imaginou que ele estaria preparado para isso. E ele estava preparado. Graças a Deus. Nós fomos no ato fúnebre dele, parecia que ele estava dormindo. Porque assim é o cristão quando morre em Cristo Jesus. Aleluia. Mas no mesmo dia que o irmão Silvio partiu para a eternidade, a nossa querida irmã Neuza, que estava há 3 meses no hospital, fez 7 pontas de safena. Várias vezes convidamos ela para fazer parte do circo de oração, para fazer parte do coral. Chegou o convite até para dirigir o circo de oração. E ela dizendo que não. Esse testemunho que eu estou contando, para eu e você olhar para dentro de nós mesmos. E quando ela estava no hospital, bem mal, um dia ela teve uma visão. Ela teve uma visão que ela estava chegando às portas do céu. Aí veio um anjo e falou para ela: a irmã não vai poder entrar aqui. A irmã vai ter que voltar de volta. E ela perguntou para aquele anjo: mas por que eu não posso entrar? Você tem que descer do salto. Você está usando um salto muito alto. E ela disse para o anjo, para aquele anjo: eu nunca usei calçado com salto alto. Daí ele disse para ela: não, esse salto que você está usando é muito alto. É o eu posso, eu faço. Aleluia. Aleluia. Aqui o que eu entendo para nós? E para nós chegar diante de Jesus, nós temos que ter humildade no nosso coração. Nós querer almejar que nosso irmão seja superior a nós. O Paulo, ele vai nos dizer no livro de Filipenses, dizendo: aleluia. E uma vez Jesus, ele foi questionado, e ele chamou as crianças ao redor e disse: olha, aquele que quiser entrar no reino do céu, ele tem que ser igual a uma criança. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E a irmã Neuza continua no hospital. Eu preciso que vocês olhem para ela. E ela me chamou porque dela veio, ficou 4 dias em casa, deu infecção. E a minha esposa estava lá e nós sentados lá no quarto junto com ela. Ela disse para mim assim: irmão Gilmar, quanto tempo eu deixei de fazer a obra do Senhor, achando que eu pregava melhor, achando que eu cantava melhor, achando que eu era melhor. Aleluia. Nesse momento, o irmão Orestes, seu esposo, aleluia, um levita, toca um instrumento, coisa mais linda do mundo, aleluia. Ele entra pelo corredor do hospital e naquilo vem uma irmãzinha de cabeça branca, marchando na direção dele e diz: ei, homem, aleluia, aquele violão que tu tem empoeirado em cima do teu roupeiro, e o dom que eu te di não é para estar guardado, aleluia. Eu estou aqui dando um testemunho de uma família que congrega com nós, que muitas vezes eles acharam que iam deixar para fazer amanhã. O amanhã não pertence para nós, pertence a Deus. Nós vamos voltar aqui e falar de Moisés, porque Moisés, ele tinha um chamado. Moisés era um homem separado por Deus. E quando ele passa por esse processo, irmão, de ter que ir para o deserto, passar por tudo isso,
Moisés, ele está apacentando as ovelhas do seu sogro. Aí Deus aparece para ele e fala: olha, Moisés, você vai ter que voltar lá e você vai ter que libertar o meu povo que está cativo lá, Moisés. Moisés, ele vai dizer para o Senhor, dizendo assim: olha, Senhor, eu não sei falar, eu sou tudo de língua. Ele já começou a dizer que tinha alguns defeitos, aleluia. E não é assim quando eu e você, aleluia, temos a oportunidade de nós falar do amor de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aí Moisés volta, aí começa, aleluia, o processo na vida dele. Ele vai ter que voltar, falar, porque o rei tinha morrido. Agora estava Faraó cuidando. Aquele ao qual ele brincava, o qual eles estudaram junto, aleluia. Mas só que o rei está incorruptível. Deus vai endurecer o coração daquele rei. Aleluia, ver como que Moisés se comportaria. Mas Moisés, ele não frouxou, ele continuou sendo fiel a Deus, ele continuou fazendo aquilo que Deus tinha pedido para ele. Aleluia. Então Moisés, ele chega diante do rei e começa a falar, porque Moisés, aleluia, ele tinha cajado, Moisés, ele tinha a palavra de Deus, Moisés, ele era um homem tão, aleluia, que ele tinha uma intimidade com Deus, que um dia o próprio Deus se apresenta para ele e ele vai falar para o Senhor, dizendo assim: ei, Senhor, o povo lá embaixo quer saber como é que é teu nome. O povo está me perguntando como é que é teu nome, o que eu falo para eles. E daí Deus vai falar para Moisés: diga que eu sou o que sou. Aleluia. Esse é Moisés. Aleluia. Aí Moisés, ele começa a viver agora, irmãos, o propósito. Ele vai ter que viver. Aleluia. Ele vai passar por tantas coisas que nem hinos foram louvados aqui. Seus próprios irmãos, muitas vezes, Miriam. Aleluia. Escuta, Moisés, como que só você conversa com Deus? Eu também quero. Só que para nós conversar com Deus, irmão, para nós ter essa intimidade com Deus, irmão, nós vamos ter que tirar o nosso sapato. Aleluia. Nós vamos ter que tirar a nossa sandália, aleluia. Porque aonde Deus está é santo, aleluia. Então Moisés, aleluia, ele chega diante do Senhor, aleluia, ele começa a viver as coisas, ele começa a viver o sobrenatural de Deus. Moisés, ele começa a viver a promessa que Deus fez na vida dele. Aleluia. Então Moisés, ele chega e começa a falar, mas eu penso que Moisés, porque ele sabia todos os rituais ao qual que tinha que ser feito. Quando ele chega diante dessa sarça, porque sabia que ali estava Deus. Aleluia. Moisés era um homem que ele passou por tudo isso, irmãos. Ele teve que passar. E muitas vezes, eu e você, irmão, quando Deus, aleluia, ele pega e quer nos colocar nós no processo. Aleluia. Ele quer colocar nós na olaria de Jeová. Ele quer que nós descemos lá para nos lapidarmos. Nós não queremos. Nós queremos ser usados por Deus, mas nós não queremos pagar preço. E o pastor falou uma coisa aqui maravilhosa, irmão. Que o povo, os hinos da harpa de primeiro salvavam bem. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Cantava o primeiro hino da harpa, começava a falar em desespero. Levantava o irmão e professava. Aleluia. Pessoas eram curadas. Aleluia. Deus não mudou, Deus continua sendo o mesmo. O Deus que operava no passado opera hoje, vai operar eternamente, porque Ele é Deus. Aleluia. Mas o que me chama a atenção aqui, irmãos, é que se os irmãos pararem e olharem, a palavra Deus, ela tem 4 nomes, 4 letras, o nome da palavra Deus. Aleluia. Mas se você tirar o primeiro e o último letra, o que vai ficar? Vai ficar o eu. É isso que, irmãos, vai pedir Deus operar dentro da igreja. É isso que muitas vezes, Aleluia. Irmãos, Jesus, ele está vindo buscar seu povo. Sinais têm que
Não é mais tempo, irmãos, aleluia, de nós ficar olhando para a esquerda e para a direita. Não é mais tempo, irmãos, de nós brincarmos e ser crente. Não é mais tempo, irmãos, de nós dizer amanhã eu vou fazer. Aleluia. Procure teu pastor, procure teu líder. Ore por ele. Interceda por ele. Chega para ele, pergunta: o que eu tenho que fazer, pastor? Tem alguma coisa que eu posso fazer para melhorar o nível espiritual da nossa igreja? Tem alguma coisa que eu posso fazer na área material? O que eu posso fazer? Aleluia. Porque esse mesmo homem aqui, aleluia, Deus ele falou para ele assim: olha, Moisés, eu sou o Deus de Abraão. Deus de Abraão, o que é? O Deus da promessa, aleluia. Deus da promessa. Ele falou: olha, Moisés, eu sou o Deus de Isaac, aleluia. O Deus que cumpre promessa. Falando de Isaac, aleluia. Isaac, uma vez, o seu pai foi chamado, aleluia, que ele se esqueceu, aleluia, de Deus. Ele fez uma amizade com o rei Senaqueribe, se não me falha a memória. E esqueceu de oferecer sacrifício a Deus. Aleluia. Ele fez amizade com o rei e se esqueceu de oferecer sacrifício a Deus. Aí um dia, irmãos, Deus começou a dizer assim: Abraão, Abraão. Abraão, Abraão. Dessa voz eu conheço. Aí Abraão disse: eu conheço essa voz. Fala: Senhor, há quanto tempo, Abraão, tu não fazes um sacrifício para mim? Agora, Abraão, eu quero, aleluia, um altar, eu quero um sacrifício. Abraão estava bem sucedido. Abraão tinha abrido o poço, tinha dado água. Abraão, aleluia, tudo que ele plantava produzia. Tudo onde Abraão colocava a mão prosperava. Abraão disse: aí, Senhor, então eu vou fazer, eu vou matar um novilho bem cevado. Não, Abraão, eu vou matar uma ovelha bem cevada. Não, Abraão, eu quero, aleluia, o que tu tem de melhor, aleluia. O que tu tem de melhor? Eu tenho Isaac, que é o filho da promessa. É esse que eu quero, aleluia. Oh, glória a Deus. Será que você, aleluia, nós suportaria essa prova? Abraão pega seu filho Isaac e diz: então vamos, aleluia. E Deus fala para ele até o monte que tinha que ser. Abraão, aleluia, quando seu filho vai indo, aleluia, chega no começo do monte e diz: vocês fiquem aqui, e eu e o menino subiremos e desceremos. Nós vamos oferecer a Deus um sacrifício. Aleluia. Aí eles tinham, aleluia, que subir. Aí Abraão pega, alcança a lenha para Isaac, coloca nas costas do menino. Aleluia. E ele leva o cutelo. Aleluia. E começa a subir o monte. Aleluia. O irmão que cantou aqui, ele falou sobre a cruz. Aleluia. Agora, Isaac subindo, aleluia, aquele monte, aleluia. Isaac subindo aquele monte com aquela lenha nas costas, aleluia. Irmão, tu não se lembra de alguém que, aleluia, carregou um madeiro na cruz e não tinha pecado algum? Você não está se lembrando de alguém, aleluia, que morreu igual foi cantado aqui nesta noite, aleluia, e ele subindo, assim foi Jesus, aleluia, colocou aquela cruz de madeira nas suas costas, sem ter pecado algum, aleluia, mas ele morreu por mim e por você, aleluia. Que amor é esse que não tem como explicar? Aleluia, glória a Deus. Então, aleluia, Moisés, aleluia, fica estarrecido vendo tudo que aconteceu sobre a vida dele, aleluia. E Deus falando para ele: olha, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, o Deus da promessa. E quando ele chega, aleluia, eles preparam o altar, preparam o sacrifício, tudo, aleluia. E o moço vai dizer: pai, aleluia, eu vejo o cutelo, eu vejo tudo, só eu não vejo o cordeiro, mas o homem de Deus, a mulher de Deus, o homem cheio do Espírito Santo, ele confia sempre em Deus, em Jesus Cristo, e ele disse assim: Deus proverá, aleluia. Eu não sei o que você ficou pedindo aqui nesta noite, mas Deus lhe proverá. Porque Deus que eu estou pregando aqui, aleluia, é o Deus da promessa, é o Deus que cumpre a promessa, aleluia. E agora, para fechar, irmãos, aleluia, é que a gente, irmãos, como cuida da igreja, geralmente as nossas palavras geralmente é mais centralizado para a igreja. Aleluia. E agora, para nós fechar aqui, irmãos, aí ele foi e falou: eu sou o Deus de Jacó.
E sabe o que significa o Deus de Jacó? O Deus de Jacó. Jacó era enganador. Mas um dia ele teve um encontro com Deus. Aleluia. O que me chama a atenção é que ele brigou com o Senhor. E o dia estava clareando e ele disse: não, eu não vou te largar enquanto tu não me abençoar. E sabe, o Deus de Jacó, o que ele quer dizer? O Deus de Abraão, que é o Deus da promessa. O Deus de Isaac, porque ele cumpre a promessa. Aleluia. E o Deus de Jacó, sabe por quê? Porque ele muda a história. Aleluia. Moisés saiu fugindo porque tinha matado o egípcio. Aleluia. Mas agora ele volta e Deus, aleluia, mudou, aleluia, a história de Moisés. E tirou aquele povo que estava cativo, aleluia, lá naquela cidade, lá naquele país, aleluia, sendo escravizado. Mas Deus usou um homem que se colocou na brecha para tirar ele. Então, o Deus que eu estou pregando nessa noite é um Deus que muda a história. Eu não sei o que aconteceu na tua vida. Eu não sei o que você era antes de você adentrar dentro dessa casa, chamada casa de oração, aonde Deus ordena e a bênção e a cura para sempre. Eu não sei, aleluia, como é o teu passado, mas o próprio Deus o conhece, aleluia. Deus mudou o teu passado como mudou o meu, aleluia. E a palavra de Deus, ela vai dizer que ele joga no mar do esquecimento, que nem ele se lembra mais, aleluia. É motivo de nós a glorificar o nome do Senhor. É motivo de nós agradecer a Deus, aleluia. Pode vir crise, pode vir o que for, muda isso, muda aquilo, acontece isso, acontece aquilo, mas o povo de Deus continua confiando em Deus. Se coloque de pé. De Deus, Jesus, ele é bom. Jesus é maravilhoso. Jesus, ele continua fazendo milagre. Segunda-feira, terça-feira, nós temos ciclo de oração na nossa igreja. E nós estávamos lá e chegou um menino, o Yuri. O menino que Deus vai levantar aí grandemente. E ele chegou e disse: eu quero fazer um pedido de oração. Eu trabalho na calçada do Beira Rio, comecei faz poucos dias. E eu me encontrei me deparei com um negócio tão desagradável hoje. Porque a mulher que trabalha do meu lado, ela fica um dia e o marido dela fica outro dia no hospital. Com seu filho. Ele com 16 anos, na flor da idade. Está cometido de um câncer galopante. E os médicos mandaram para casa para morrer. E eu falei para ela, naquele momento, pastor, que nós ia orar na igreja e Deus ia curar o filho dela. Aleluia. E ele disse: pastor, eu lhe peço perdão, me desculpa, porque eu não podia ter falado aquilo. Eu disse: por que, Yuri? Porque olha, pastor, é um câncer. Eu disse: irmão Yuri, sabe por que hoje não acontece mais milagre dentro das igrejas? Porque ninguém tem mais fé que ele tinha no primeiro. Porque quando Jesus curava, quando Jesus curou, ele dizia: a tua fé me salvou. Uma vez uma mulher falou para ele que ela também, os cachorrinhos se alimentavam dos farelos que caía na mesa dos seus olhos. E ele disse: eu nunca vi tanta fé. Outra vez tinha um homem que tinha seu servo que estava doente, e ele disse: Senhor, o meu servo, ele está doente, ele está mal para morrer. Aí Jesus disse: então vamos lá. Ele disse: Senhor, eu olhei para dentro de mim, eu não sou digno que tu entre dentro da minha casa. Aleluia! Mas ele disse assim: libera uma palavra, Senhor, e meu servo será curado. Aleluia! A igreja orou, irmãos. Na quinta-feira, nós estávamos começando o culto. Quando começou o culto, o irmão Yuri começou a me cutucar. Eu preciso dar um testemunho, eu preciso dar um testemunho. Eu falei para o irmão Diego: dá a liberdade para eu dar um testemunho.
Ele disse: irmãos, lembra do moço que nós pedimos oração aqui na terça-feira? Alguns pensaram, morreu. Aí sabe o que ele disse? A mãe dele chegou hoje de tarde. O filho que estava em casa para morrer. As cores do menino voltou de volta. Começou a correr, irmão Badir. Começou a caminhar, começou a comer de tudo. Levaram o menino médico para ver. Fizeram o exame, pastor. Ele tinha 3 tumores. Um na linha da cintura, um na frente e o outro mais aqui assim. Sabe o que apareceu? Diz que o doutor falou: quem é que fez essa cirurgia tão bem feita? Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Jesus que eu estou pregando nessa noite, que muda a história. É o Deus de promessa, é o Deus que cumpre a promessa, e é o Deus que muda a história, que muda o quadro. Aleluia. Se tem alguém que quer aceitar Jesus aí, com uma permissão, eu estou me sentindo fraco. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É bom. Aleluia. Se tem alguém que queira receber uma oração, o pastor estará orando. Aleluia. Eu vim aqui para te dizer, Deus mandou eu te dizer nesta noite. Deus é um Deus de promessa. Deus é um Deus que cumpre a promessa. Deus é um Deus que muda a história. Deus é um Deus, aleluia, que ele para um trem em movimento, um avião para salvar uma pessoa. Deus é um Deus que abre porta onde não tem porta. Deus é um Deus que cura, que restaura, que transforma, que liberta, que muda o quadro. Deus é um Deus que restaura casamento. Esta semana que passou, aleluia, um casal nos ligou que estava se separando a semana passada. Eu disse para ele: olha, irmão, nós não aconselhamos isso, mas vamos orar e vamos ver o que Deus vai falar. Aleluia. Começamos a orar, pastor, aleluia. E Deus, pela sua infinita misericórdia, restaurou o casamento deles, aleluia. Porque o diabo, aleluia, ele tem tentado destruir as famílias. O diabo tem tentado fazer com que nós paramos, com que nós desistimos, com que nós se cansamos, aleluia. Porque João 10:10 diz que ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus vem e bota uma vida, um ponto dizendo: eu vim para dar vida e vida em abundância. Vamos orar. Glória a Deus, irmãos. Diga graças a Deus. Inclina a cabeça, feche os olhos e diga: Jesus. Jesus, visita agora a minha vida. Senhor, és o mesmo Deus de Moisés e está aqui hoje. Toca em toda a minha vida, visita também minha família, faça milagre, visita, Senhor, a minha casa, faça um milagre lá na minha casa, visita meu ministério, meu chamado, porque tu que me chamou para estar aqui nessa noite, e eu creio que a partir de hoje ficarei envolvido pela tua palavra e pela tua graça, e serei um vaso vivo em tuas mãos para divulgar tua palavra enquanto o Senhor não voltar. Quebra, Deus, toda força oculta que tem operado contra a minha casa, contra a minha família. Eu anulo agora, em nome de Jesus. Eu abençoo minha casa, minha família e meus negócios, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Dá para dizer graças a Deus. Quero agradecer a presença do irmão que pregou a palavra. Deus abençoe você, tua família, tua igreja. Quero agradecer a todos os ouvintes também. Quero agradecer também a presença do Wilson. Quero agradecer também
todos os irmãos que aqui estão. Deus abençoe. Não vão para casa sem jantar. Janta servido gratuitamente para todos. Estamos despedidos em nome de Jesus. Não vá para casa.